Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Hoje a nossa reflexão aqui na palavra do nosso Deus vai ser dos versos 9 ao verso 27 de 1 Samuel, capítulo 10. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu esse provérbio: está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não pareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: conte-me por favor o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. E aqui só uma explicação, não sei se os irmãos se lembram, mas semana passada nós vimos a narração de que Deus fez as jumentas de Saul se perderem. Saul se encontrou com o profeta Samuel para perguntar das jumentas, e Samuel disse: olha, as jumentas estão lá, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus te separou para ser o próximo rei de Israel. E aqui Saul volta para a casa dele e o tio dele pergunta: e aí, o que Samuel falou para você? Não, só falou onde estavam as jumentas. E ele não fala nada. E o texto continua. Samuel então convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri. E da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima ele sobressaía todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado. Mas alguns homens malignos disseram: como poderá esse homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas Saul se fez surdo. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, todo mundo acompanhou no ano passado a morte da rainha Elizabeth. Todo mundo acompanhou a rainha que durou no trono lá décadas e décadas e décadas. A gente sempre brincava, né? Os irmãos sabem, a gente sempre brincava: olha, a mulher vai ficar lá, eu vou morrer, meu avô vai morrer, eu vou morrer, meus filhos vão morrer, e a mulher está lá reinando ainda. Mas ano passado, já bem velhinha, Deus conservou ela com vida, deu a ela uma vida longa e ela faleceu no passado. Desde que ela faleceu, começou-se os preparativos para a coroação do novo rei. O rei, agora Charles, filho da rainha, que esperou muitos anos para subir ao trono. E foi marcado para o dia 6 de maio a coroação do rei, 8 meses após a morte da rainha. E é interessante isso porque faz 8 meses que eles estão preparando essa coroação. É um momento muito importante. Essa coroação vai acontecer na Abadia de Westminster, que é um lugar muito importante, histórico, da nação, da nação inglesa, do Reino Unido de maneira geral. E eu estava vendo algumas coisas sobre a coroação do rei. Sabe qual é o orçamento que eles estão separando para essa festa de coroação do rei que vai acontecer no dia 6 de maio? 700 milhões de reais. Para a festa de coroação. E isso porque o rei falou que ele ia fazer algo mais simples.
Porque quando você pega... Não, e se você pegar, meus irmãos, e ver a coroação da Rainha Elizabeth, lá faz bastante tempo, eu nem lembro, década de 40, 50, não sei direito, foi algo muito mais luxuoso e muito mais pomposo. 700 milhões de reais, porque o orçamento está assim, para economizar. A coroa que o rei Charles vai usar no dia da coroação é uma coroa de ouro maciço com mais de 2.000 diamantes e várias outras pedras preciosas. Vai ser uma festa para 2.000 convidados. E estima-se que só de joias, considerando a coroa, a espada, o anel e etc., o rei Charles vai usar mais de 2 bilhões de dólares em joias no dia da coroação. Isso porque é algo barato, isso porque é algo simples. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, uma coroação extremamente pomposa, num lugar importante, com uma plateia importante, de uma maneira honrosa. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Esse texto que nós acabamos de ler é a coroação do primeiro rei de Israel. E ao contrário da coroação do rei Charles, que é uma coisa pomposa, chique, num lugar bonito, todo mundo olhando e etc., é uma coroação extremamente estranha, com um gosto assim amargo, por causa de todo o contexto. E ela está registrada na palavra de Deus para nós, para nos ensinar algumas coisas sobre as nossas vidas e sobre a nossa vida com Deus. E antes de nós entrarmos no texto, só para você entender então o contexto desse texto que nós acabamos de ler. O capítulo 10 é o fechamento dessa saga do povo que pediu um rei a Deus. Essa saga começou lá no capítulo 8, quando o povo, depois de ser liberto por Deus, capítulo 7, o povo se arrependeu e Deus trouxe uma libertação milagrosa e gloriosa para o povo do exército filisteu. No capítulo 8, o povo se coloca diante do Senhor e diz o seguinte: ok, obrigado Senhor, mas nós queremos um rei como todas as outras nações. Nós não queremos mais que o Senhor seja o Deus que cuida de nós e que batalhe as nossas batalhas. Nós queremos um rei como todo mundo tem, que vai formar um exército e quando tiver alguém nos ameaçando, ele vai sair à nossa frente e nos proteger. E o povo então rejeita a Deus como aquele que o protege para pedir um rei humano para os proteger, como todas as outras nações tinham. Samuel fica bravo com esse pedido, mas Deus fala, ok, é isso que o povo quer? Eu vou dar isso que o povo quer. E aí a gente viu semana passada que esse futuro rei é introduzido, porque Deus escolhe então um homem exatamente segundo o coração do povo, que é um homem chamado Saul. E é o homem do jeito que o povo gosta. Por quê? Porque ele tem uma excelente aparência. A gente falou na semana passada que o mundo valoriza o quê? Aparência. Lembra 1 Samuel 16 vai dizer, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O mundo valoriza o quê? O exterior. E Saul, o que ele tinha de bom? Ele era um homem bonito, alto e forte. Tinha pinta de rei. Só que era só isso que ele tinha. Porque como nós vimos na semana passada, embora ele tivesse uma excelente aparência e cara de rei, ele tinha uma procedência duvidosa. Ele era infiel nas coisas que Deus colocou na mão dele. Perdeu. Se ele não servia para cuidar de jumenta, vai servir para cuidar do povo de Deus? E ele era completamente ignorante com relação às coisas de Deus. Mas foi o que o povo pediu. E no capítulo 10 agora ok, esse personagem foi apresentado para nós, o rei de Israel, e então no capítulo 10 você vai ter esse rei sendo coroado diante do povo. E é uma coroação extremamente estranha, em todos os seus aspectos. E o que eu quero trabalhar com os irmãos a partir desse texto, meus irmãos, no final eu quero fazer um contraponto, porque na verdade a coroação de Saul como esse rei, o primeiro rei de Israel, serve de antítese da coroação de Jesus. Saul é um tipo contrário do verdadeiro rei. Enquanto Saul é esse rei que é coroado de maneira completamente estranha e não serve para nada, a não ser para dirigir o povo para longe do Senhor. Deus mandou um outro rei, que também teve uma coroação estranha, a gente vai chegar lá, mas que é o Rei Jesus para as nossas vidas. Por isso que o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã é: viva o nosso rei, não um rei humano, não um rei Saul, mas viva o nosso rei Jesus. E esse texto que nós lemos, a gente poderia dividir esse texto em 3 partes, então eu vou explicar o texto aqui e fazendo algumas aplicações conforme a gente vai explicando o texto. Mas primeiro ele vai falar que Saul é capacitado por Deus e o Espírito de Deus vem sobre Saul, a gente vai falar disso. Depois ele vai falar que Saul volta para a casa dele e o tio dele pergunta sobre o que Samuel tinha conversado com ele e Saul não fala nada. E aí na terceira parte a gente tem a coroação do rei, que Samuel junta todo mundo e fala que Saul seria o rei de Israel. Primeiro, nós temos nesse texto a capacitação de Saul e a descrição de Saul sendo capacitado de acordo com o que Deus tinha falado. Se você esteve aqui na semana passada,
Você sabe que o capítulo 9, o capítulo 10 começa nos primeiros 8 versículos com Samuel chamando Saul, ungindo Saul como rei e falando para ele o seguinte: para você ter certeza de que essas coisas vão acontecer com você, eu vou te deixar 3 sinais. Primeiro, quando você estiver chegando em tal lugar, algumas pessoas vão sair até você e vão dizer o seguinte: ó, as jumentas que você estava procurando foram encontradas. O segundo sinal é que você vai andar mais um pouquinho e você vai encontrar mais um grupo de pessoas e eles vão te dar 2 pedaços de pães para honrar a sua vida. E você vai andar mais um pouquinho e você vai encontrar um grupo de profetas cantando, um grupo de profetas com música, e você vai receber o Espírito de Deus junto com eles e vai começar a profetizar junto com eles. O capítulo 9 começa dizendo o seguinte, que tudo isso se cumpriu na vida de Saul, e então ele vai dar uma ênfase especial no terceiro sinal. Porque Saul então encontra esse grupo de profetas, e o Espírito de Deus se apossa de Saul, entra em Saul, e Saul começa então a profetizar junto com todos os outros profetas. E aqui tem um detalhe importante que Samuel tinha orientado Saul lá no versículo 7. Ele diz o seguinte: quando isso acontecer, se você olhar na sua Bíblia, está aí no verso 7. Quando isso acontecer, Saul, quando o Espírito de Deus vier sobre você, quando tudo isso se confirmar, faça o que a ocasião exigir. E nesse contexto, do que Samuel estava dizendo? Havia um acampamento de filisteus ali perto, da onde aconteceu esse Espírito descendo sobre Saul. E o que ele estava dizendo é o seguinte: quando o Espírito de Deus se apossar de você, Deus está te capacitando, vai acabar com esses filisteus. Vai para a guerra, vai para a batalha. Deus tinha falado isso, Samuel já tinha orientado, você vai ser capacitado por Deus, o Espírito vai descer sobre você, você vai perceber isso claramente, e quando isso acontecer, vai batalhar, vai para a guerra, e vai libertar o meu povo do jugo dos filisteus. Os 3 sinais se cumprem, meus irmãos, e Saul começa então a profetizar junto com esse grupo de músicos. E antes da gente continuar o texto, esse é um dos textos que, se a gente passa rapidinho aqui, parece que, legal. Mas quando a gente para pensar nisso, esse texto levanta alguns questionamentos para nós. Primeiro questionamento é o seguinte, questões teológicas. O que é esse grupo de profetas que sai tocando e profetizando? O que é isso? É o quê? É tipo esses cultos que a gente tem de louvorzão hoje em dia aí, que a galera fica lá com a banda, todo mundo meio em transe assim. Aí de repente um começa a rodopiar, outro começa a cair no chão, falando que tá vendo anjo. E aí um começa a falar que você vai ficar rico, que você vai ser curado. O que é esse grupo de profetas musicais que Saul encontrou? Segunda pergunta que esse texto levanta, e talvez essa seja mais complicada. Mesmo Saul sendo um homem ímpio, o Espírito de Deus desce sobre Saul e Saul começa a profetizar? Isso é estranho. Saul não é um homem de Deus. Saul não é um homem que tem compromisso com Deus. Mas o Espírito desce sobre ele e capacita ele para começar a profetizar. Como que funciona isso? E aí, se você continuar ali a história, tem uma outra questão que é mais complicada ainda, que é a seguinte: mais tarde, esse Espírito de Deus vai sair de Saul e ele vai começar a ser atormentado por demônios. Aí a gente olha e fala, mas peraí, como é que funciona esse negócio? Então, você recebe o Espírito, perde o Espírito, ganha a salvação, perde a salvação. Saul perdeu a salvação, então? Ele recebeu o Espírito de Deus, foi salvo, mas aí depois ele não fez por merecer, perdeu o Espírito, perdeu a... Como é que funciona esse negócio? Então, antes da gente continuar, só algumas explicações dessa parte do texto aqui, dessas questões mais teológicas. Primeiro, meus irmãos, o que era esse grupo de pessoas? É um grupo de homens, tementes a Deus e usados por Deus para trazer a mensagem. Lembre-se de uma coisa, profetizar não tem a ver com adivinhar o futuro. Profetizar tem a ver com trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Todas as vezes que uma pessoa abre a Bíblia e prega o que está na Bíblia, ela está profetizando. Porque ela está trazendo a mensagem de Deus para as pessoas. Então, na nossa cultura, profetizar virou adivinhar o futuro. Mas isso não é profetizar. Na Bíblia, profetizar sempre foi uma pessoa que traz uma mensagem da parte de Deus para as pessoas. E a gente tem que se lembrar de uma outra coisa. Nós estamos aqui numa fase e num período da história onde a Bíblia não estava completamente escrita ainda. Você tinha apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, naquela época, Deus usava... Hoje Deus nos orienta através da palavra dele, que está para nós escrita. Nessa época, Deus orientava o seu povo também por meio da palavra, mas como ela ainda não estava escrita, Deus usava de maneira mais direta e de maneira mais ampla os seus profetas para trazer a sua mensagem e direcionar o povo. Então, quem eram esses homens? Eram homens que, naquela época,
pré-escritura, antes da escritura estar formada, Deus então usava para orientar e trazer o seu povo. E o que é essa história de música, que eles ficavam lá? Não tem nada a ver, meus irmãos, com um cultão, com todo mundo em transe, tocando música, tocando batuque, todo mundo lá rodopiando. Não tem nada a ver com isso. Muito provavelmente, o que a gente tem nesse texto são homens que recebiam da parte de Deus palavras, e eles compunham músicas com isso para ajudar o povo a lembrar da palavra de Deus. Os salmos, muitos dos salmos são revelação de Deus em forma de música. Quantos salmos começam dizendo o seguinte, para tocar com harpas, com liras e etc. São músicas inspiradas por Deus, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Então o que a gente tem aqui é um grupo de profetas, de homens usados por Deus para trazer a mensagem dele para o povo, que deveriam compor músicas também com essas mensagens. Então, é isso, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje em dia de exageros e de coisas de transe, não tem nada a ver com isso. Segunda coisa, e segunda explicação aqui, falando agora de Saul e esse negócio do Espírito vem, ele ímpio, ignorante com relação às coisas de Deus, e o Espírito vem e sai, como é que funciona isso? Para entender esse texto, meus irmãos, nós precisamos distinguir entre a ação do Espírito no que diz respeito à salvação e a ação do Espírito no que diz respeito à capacitação e concessão de habilidades e dons. São duas coisas diferentes. O Espírito age de maneiras diferentes. Quando a gente fala da ação salvífica do Espírito, e o Espírito age dessa forma na vida de todo salvo. Todo mundo só é crente porque o Espírito agiu de maneira salvadora naquele coração. Fazendo o quê? Regenerando o nosso coração, nos dando vida espiritual, implantando arrependimento no nosso coração e colocando fé em nós. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma pessoa que reconhece os seus pecados, reconhece a sua miséria e crê em Cristo Jesus, você só faz isso porque o Espírito tocou no seu coração e operou dessa forma no seu coração. Todo mundo só é crente por causa da ação do Espírito no coração dele. Então, essa é uma maneira do Espírito agir, trazendo então salvação, e a gente chama de o Espírito agindo de maneira salvífica, porque são as ações do Espírito que têm a ver com a nossa salvação. Então tem a ver com arrependimento, com fé, com santificação. Depois que a gente é crente, o Espírito continua agindo em nós, nos lembrando das coisas que Deus quer de nós, o que é pecado, o que não é, chamando a nossa atenção e nos guiando nos caminhos do Senhor. Então, essa é a ação salvífica do Espírito. Mas não é só assim que o Espírito age na história. O Espírito também age em toda a história, capacitando pessoas, e muitas vezes pessoas que não são salvas. Quando o Espírito, e isso tem a ver com quando o Espírito desce sobre uma pessoa, para capacitar aquela pessoa para que ela faça algo. Eu dou aqui 2 exemplos bíblicos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando Deus trouxe para Moisés a planta do tabernáculo, lá em Êxodo, eu anotei aqui, 31, vai dizer que o Espírito de Deus desceu sobre um homem chamado Bezalel e capacitou ele com habilidades artísticas para que ele pudesse costurar e fazer lá todo o tabernáculo. O Espírito de Deus dando dons artesanais para um trabalho específico que ele tinha para o povo. Um outro exemplo que a gente pode dar disso é Sansão, isso está lá em Juízes capítulo 15, no momento da história dele onde ele está sendo preso e ele está amarrado e está vindo um exército contra ele. A Bíblia vai dizer que o Espírito desceu sobre ele, dando a ele uma força descomunal, ele arrebenta aquelas cordas, pega uma queixada de jumento e sozinho mata 1000 pessoas. Agora você imagina isso. O homem é um homem de um exército só, é um exército de um homem só, contra um exército de 1000 pessoas, e ele nem uma espada tem, é só um pedaço da queixada do jumento e ele mata todo mundo. O Espírito descendo, dando capacitação para ele fazer algo específico. E não só isso, mas Tiago capítulo 1, verso 17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos céus, descendo dos Pai das luzes. Isso significa que todas as pessoas que fazem alguma coisa bem feita, todas as pessoas que têm habilidade com qualquer coisa, ela só tem essa habilidade porque o Espírito de Deus capacitou ela para ter. Seja crente ou seja não crente. Um homem que desenvolve, que descobre uma coisa aí, sei lá, quem desenvolveu o computador? Bill Gates, que descobriu tudo isso e desenvolveu tudo isso. Ele só fez tudo isso porque o Espírito de Deus capacitou ele para isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Desce dos céus, sobre a vida de crentes e não crentes. A diferença é que o Espírito age de maneira salvadora nos crentes. Agora, dando dons e habilidades, faz parte da graça comum que o Senhor derrama sobre todas as pessoas. E quando a gente fala aqui da vida de Saul, Deus não está agindo na vida dele de maneira salvífica. Quando o Espírito vem sobre ele, não é para trazer salvação, mas é para trazer capacitação para ele ser rei sobre o povo de Deus. Ele seria rei agora. Então Deus estava trazendo para ele todas as habilidades que ele necessitaria para cumprir esse ofício e cuidar então e libertar o povo de Deus. Então essa é a explicação aqui para a gente entender esse texto. Continuando o texto, voltando agora no texto, o texto vai continuar dizendo que depois que Saul então é capacitado, o Espírito desce sobre ele e ele recebe essa capacitação para ser rei sobre Israel,
e começa a profetizar como símbolo de que então o Espírito estava descendo sobre ele, capacitando ele para isso. As pessoas em volta dele ficam chocadas e começam, de certa forma, a caçoar de Saul. E até fazem um ditado popular, que virou um ditado popular. Está também Saul entre os profetas. A ideia é o seguinte: todo mundo sabia que Saul era ignorante, que Saul não era um homem de Deus. E aí, de repente, o pessoal viu Saul no meio dos profetas profetizando junto. Todo mundo ficou chocado. E aí o texto vai dizer que até surgiu um ditado popular entre os israelitas. Está também Saul entre os profetas? Eu imagino que funcionou mais ou menos. Sabe, a gente usa hoje em dia, na nossa cultura, coisa tipo assim, quando tem uma pessoa fazendo uma coisa que é completamente diferente daquilo que a gente esperaria que ela fizesse, a gente fala coisa do tipo assim, até tu, Brutus. É um ditado popular, quando a gente fica chocado com alguma coisa assim. Criaram um ditado popular na época, se fosse na época, ao invés de falar até tu, Brutus, eles iam falar, está Saul entre os profetas? Pensa assim, um homem que nunca vai na academia, só come, é sedentário e etc. De repente, você fica sabendo que ele está acordando 5 horas da manhã para ir malhar. Você olha para ele e fala assim, está também Saul entre os profetas? Foi isso que aconteceu na época. Era uma coisa tão chocante para as pessoas, que isso virou um ditado popular entre o povo israelita. E o texto vai dizer que logo após ele ser capacitado pelo Espírito de Deus, Saul demonstra mais uma vez o caráter ímpio dele. Porque lembra o que Samuel tinha dito? Quando isso acontecer, é para você fazer o quê? Faça o que a ocasião exigir. E o texto, se olhar aí no seu texto, o que Saul faz logo em seguida? Ele vai para onde? Vai para a casa dele. Ao invés de ir para a batalha contra os filisteus, porque agora o Espírito de Deus está sobre mim, e ele me capacitou para isso, ele mais uma vez foge e vai para a casa dele. E quando ele chega na casa dele, o tio dele encontra com ele e fala assim, onde você estava? Eu fui procurar as jumentas. Mas aí eu encontrei com Samuel, e aí para perguntar das jumentas. É mesmo? E o que Samuel disse para você? Samuel falou que as jumentas foram encontradas. Só que Samuel tinha falado, as jumentas encontrou, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você vai ser o próximo rei. Mas mais uma vez, Saul não vai lutar contra os filisteus, ele está fugindo. E diante do tio dele, ele mais uma vez foge da missão. É como se ele estivesse falando o seguinte, eu não quero mexer com isso não. Sai fora. Não quero, vou falar nada, vou ficar na minha. E a gente vê mais uma vez Saul fugindo daquilo que Deus tinha para ele. E aqui, meus irmãos, vou fazer uma pausa para fazer algumas aplicações dessa parte do texto para as nossas vidas. Primeiro, uma coisa que a gente aprende nesse texto é que o que nós devemos buscar não é experiência com o Espírito de Deus, mas uma vida no Espírito. Nós temos aqui nessa história um homem que teve uma experiência com Deus, genuína. O Espírito de Deus desceu sobre Saul e ele começou a profetizar. E o que isso significou na vida dele? Nada. O que nós devemos buscar da parte de Deus não é uma experiência, Senhor, eu quero ver, eu quero sentir. Não! O que nós devemos buscar da parte de Deus é uma vida no Espírito. É uma vida caminhando com o Senhor. E por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum hoje em dia pessoas buscando experiências miraculosas e achando que isso é ser crente. O que é ser crente? É que eu fui no culto e senti um arrepio. É que eu estava passando por tal coisa e, sei lá, Deus me usou para fazer isso. E não, isso não é ser crente. Tanto que a gente tem aqui um ímpio sendo usado por Deus. Porque é o seguinte, quando Deus quer fazer, ele usa até a jumenta de Balaão. Lembra da história? Eu não estou querendo te comparar com a jumenta não, tá? Mas isso não tem a ver com nós estarmos caminhando com Deus. Deus usa. Mas o que a palavra de Deus nos chama a buscar não é uma experiência ou outra com Deus. Mas olha o que Gálatas 5:25 vai dizer. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus nos chama não a ter uma experiência ou outra com Ele. Porque quantas vezes a gente vê isso, pessoas que vivem de experiências. Quando você pergunta para elas sobre como é a vida delas com Deus, elas falam, não, olha, há 5 anos atrás, eu fiz isso. É uma experiência ou outra. Mas não tem uma vida com Deus. E aqui, meus irmãos, a história de Saul nos ensina uma coisa. Preste atenção. Não interessa os seus dons. Não interessa nem se Deus tem te usado. O que você deve perguntar é, você tem de fato uma vida com Deus? Você tem de fato uma vida que honra a Deus? A transformação de caráter diante do Senhor? Uma vida no Espírito é uma vida que manifesta o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O chamado do Senhor não é que a gente busque experiências aqui e acolá. Saul também teve isso. E daqui a pouco ele vai estar sendo, a gente vai chegar lá, atormentado por um demônio.
O chamado do Senhor é que nós vivamos uma vida no Espírito. Uma vida com Deus. Uma segunda coisa que esse texto nos ensina, e uma segunda aplicação que eu queria fazer, é que, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado e não medir as pessoas pelos seus dons, mas medir as pessoas pelo seu caráter. Nós não podemos avaliar as pessoas por aquilo que elas fazem e pelas habilidades que elas têm, mas pelo caráter que elas têm diante de Deus. E por que eu estou enfatizando isso? Nossa cultura, meus irmãos, valoriza apenas o que vocês fazem. É assim, ó, quem que tem fama na nossa cultura? Aquele que faz muito bem alguma coisa. Tem a ver com as habilidades dele. O jogador de futebol tem milhões de seguidores no Instagram, tem uma vida toda errada, caráter sujo, mas ele joga bola bem. É isso que o mundo valoriza. O homem lá no trabalho não tem caráter nenhum, a vida está destruída, mas é um cara que na função dele, ele arrebenta. É isso que importa. O nosso mundo valoriza acima de tudo o que você faz e as habilidades que você tem e não quem você é. E infelizmente, na igreja, muitas vezes acontece exatamente a mesma coisa. Quantas vezes nós vemos pastores e líderes que, quando ele prega muito bem, quando ele é muito habilidoso, ele tem muitos dons, ele é honrado. Todo mundo chama ele para pregar, ainda que a vida dele seja... E de contrapartida, você tem outros líderes que ele não prega tão bem. Ele não é tão habilidoso, mas é um homem de Deus. E normalmente, até mesmo na igreja, as pessoas valorizam as pessoas pelos seus dons, não porque elas são. Uma coisa que esse texto nos ensina é que a gente não deve levar em conta e não deve valorizar as pessoas pelo que elas são. E a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se sente bem porque eu estou fazendo bem alguma coisa. Não, meu irmão. O que a gente precisa avaliar é o seguinte: qual é o caráter dessa pessoa diante de Deus? Quem é essa pessoa diante do Senhor? E a gente deveria avaliar e buscar isso mais do que tudo. Uma palavra para aqueles que estão aqui são jovens, nem coloquei isso aqui, mas vale a pena falar. Isso também vale, meus irmãos, para aqueles que são solteiros e buscam namorados e namoradas. Quantas vezes o cara que toca bem, o cara que é bonitinho, o cara que é... o pessoal valoriza. E aquele outro que a única coisa que ele tem é uma vida séria com Deus. Isso não é valorizado. Uma coisa que a gente aprende nesse texto é que a gente não deve levar em conta os dons e as habilidades quando a gente está falando de quem a pessoa é, mas de fato o caráter dela diante do Senhor. Saul foi um homem escolhido por Deus para ser rei. O Espírito desceu sobre ele e deu a ele capacitação para profetizar. E a gente vai ver, semana que vem, que ele vai para a batalha e ele vence a batalha. Mas ele não era homem de Deus. Dentro da igreja também costuma ser assim, infelizmente. As pessoas não valorizam as pessoas porque elas são, mas pelo que elas fazem. E aqui eu me lembro de Mateus 7, 22 e 23, que o texto vai dizer que Jesus mesmo disse que muitos naquele dia, na volta de Jesus, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos o seu nome, no seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, e Jesus vai dizer claramente: eu nunca conheci vocês. Valorizemos mais o nosso caráter do que as nossas habilidades. Uma terceira aplicação que eu quero fazer aqui para nós é que, meus irmãos, uma coisa que a gente aprende nesse texto também que é legal da gente pensar, é que Deus sempre nos capacitará para o que Ele deseja de nós. Deus separou Saul para ser rei, por mais que ele era um homem que não era grande coisa. E mesmo ele sendo um homem ímpio, Deus o capacitou para ser rei. Ele não foi um bom rei não por falta de capacitação, porque Deus deu para ele o que ele precisava. E uma coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus sempre vai nos capacitar para lidarmos com aquilo que Ele colocar nas nossas vidas. Preste atenção numa coisa, é promessa do Senhor que Ele vai nos capacitar para desempenharmos as funções que Ele tem para nós. Ele vai me capacitar para ser pai, Ele vai me capacitar para ser trabalhador, Ele vai me capacitar para ser filho, Ele vai me capacitar para ser mãe, e assim por diante. E não só Ele vai me capacitar para cumprir as funções que eu tenho que cumprir, mas o Senhor também vai nos capacitar para enfrentar os sofrimentos e as dificuldades que a gente tem pela frente. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é muito comum nós, diante das coisas que acontecem à nossa volta, tanto problemas, quanto às vezes desafios que a gente tem, que não é necessariamente um problema, mas a gente vê que vai além da nossa capacidade. E é muito comum nós nos acovardarmos diante disso. Nós darmos um passo para trás, começarmos a ficar ansiosos, preocupados, agoniados. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor prometeu que Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa para cumprir aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Se Deus te fez pai e mãe, Ele vai te dar capacitação para ser pai e mãe. Independente do filho que você tiver. Se Deus te colocou lá numa função no seu trabalho, que o negócio está pegando fogo, que você não está aguentando mais, Deus prometeu que Ele vai te dar capacitação.
para lidar com essa situação. E a Bíblia vai dizer que quando tiver uma situação que se tornando insuportável, Deus vai dar um escape. Deus prometeu que Ele vai nos capacitar. Por isso, uma palavra que eu tenho para você é, independente do desafio que você tem pela frente, lembre-se de Josué 1,9. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você ande. Deus é conosco, meus irmãos. E Ele prometeu que Ele vai nos capacitar para aquilo que Ele tem para nós. Então, não dê um passo para trás, nem um passo para frente. Não sei qual é o desafio que você tem enfrentado hoje. Não sei o que te espera amanhã. Mas pode ir com confiança, porque o Senhor é conosco. Vai na dependência dEle, porque Ele vai nos capacitar. E uma última aplicação que eu quero fazer nesse primeiro ponto, antes da gente passar para a coroação. É uma pergunta que eu quero que você medite nela profundamente. Você tem fugido daquilo que Deus tem para você? Aqui nós temos a história de Saul, que foi capacitado por Deus, foi chamado para ser rei, e está fugindo disso. Não vai enfrentar os filisteus, não conta para o tio dele, a gente leu no texto, mas quando chega lá na hora da coroação, não sei se você lembra que a gente leu aqui, chega na hora da coroação, Samuel fala que é Saul o rei, ele está escondido entre a bagagem, fugindo. Minha pergunta para você é o seguinte, você tem fugido daquilo que Deus tem para você? E aqui eu quero colocar algumas coisas para você meditar. Talvez você esteja aqui, e você sabe que Deus tem um chamado para você para ser pastor, para ser missionário, para se dedicar integralmente ao ministério dele. Você tem fugido disso? Você tem protelado isso? Talvez você esteja aqui e você sabe que Deus tem um chamado para você para servir em algum ministério da igreja. Às vezes a gente ouve até pessoas falando assim, não, pastor, é que eu ainda vou. Você está fugindo de algum ministério que você sabe que Deus tem para você? Talvez você esteja aqui e você é pai ou mãe e tem fugido do chamado que Deus tem para você como pai ou mãe. E está deixando isso para os outros. Ou talvez você sabe que está chegando a hora de ter filho e você está fugindo disso. Talvez você sabe e Deus está te chamando para consertar um erro da sua vida. Você sabe de alguma coisa, alguma área da sua vida que está fora do lugar, você precisa arrumar isso. Alguma conversa que você precisa ter. Alguma situação que não está legal. E você está protelando, você está fugindo. Talvez você sabe que você precisa se reconciliar com determinadas pessoas. E você está fugindo, está protelando. Minha pergunta é, você tem fugido daquilo que o Senhor tem para você? Como Saul? A história continua, meus irmãos, agora, a partir dos versos 17 até o 27, e essa é a última parte do texto, falando da coroação de Saul. E, meus irmãos, essa é a coroação mais estranha que eu já vi na minha vida. E eu quero passar com vocês como é diferente. Enquanto o rei Charles lá é um negocinho simples de 700 milhões de reais, a gente vê a coroação de Saul uma coisa muito estranha. Por quê? E aí eu quero pontuar algumas coisas aqui com você. Primeiro, o local dessa coroação é estranho. O texto, no verso 17, vai falar que Samuel chama todo mundo lá em Mispá. E por que Mispá é um lugar estranho para ser a coroação do rei? Porque Mispá é o local onde aconteceu duas coisas. E parece que o fato de Samuel chamar todo mundo lá, ele está dando um recadinho para todo mundo. Primeiro, se os irmãos estiveram aqui na semana passada, vocês vão se lembrar que Benjamim era a menor tribo de Israel nessa época, porque havia acontecido uma barbaridade entre os benjamitas, que foi, eles provocaram um estupro coletivo, eles fizeram um estupro coletivo e mataram uma mulher nesse estupro coletivo, e o homem que era casado com essa mulher, revoltado com essa situação, esquartejou essa mulher, mandou um pedaço dela para cada uma das 11 tribos, falando o que aconteceu, e todas as tribos se juntaram e marcharam contra os benjamitas e mataram todos os homens de Benjamim, sobrando um ou outro só. E por isso Saul era da menor tribo de Israel, porque não sobrou quase ninguém desse massacre. Pois bem, quando esse massacre foi acontecer sobre os benjamitas, sabe em que lugar isso aconteceu? Mispá. Mispá não era lugar de coroação, não era lugar de rei. Mispá foi o lugar do juízo de Deus sobre os benjamitas. Além disso, em 1 Samuel capítulo 7, alguns capítulos antes, o texto vai falar que o povo estava em pecado há muitos anos, e por isso Deus estava dando derrota, e os filisteus estavam vencendo eles. Então Samuel convoca todo mundo para um tempo de arrependimento coletivo, e depois disso então Deus dá vitória a eles sobre os filisteus. Sabe em que lugar o povo se reúne? Mispá. Mispá era o local de juízo. Era um confessionário. Não era lugar de coroação. Não era lugar de rei.
E parece que Samuel aqui está dando uma mensagem para eles. A gente vai coroar aquele que vai ser juízo de Deus sobre vocês. Vocês estão sendo chamados aqui, vocês deveriam estar arrependidos de estar pedindo isso para Deus. É um lugar estranho para acontecer a coroação. Além disso, a coroação começa com um discurso de abertura, e é um discurso de abertura muito estranho. Todo momento importante, o discurso de abertura é sempre uma coisa pomposa, que exalta a pessoa e etc. Olha como começa a coroação do rei Saul. Versos 18 e 19 vai dizer o seguinte: Samuel toma a palavra e diz: Deus disse para vocês, eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje, vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram, não queremos um rei sobre nós. O discurso de abertura é o seguinte: isso daqui só está acontecendo porque vocês traíram a Deus. Esse é o discurso de abertura da coroação do rei. E, meus irmãos, a maneira como esse texto é construído nos lembra de algumas coisas. Primeiro, nos lembra da aliança do Sinai. No Monte Sinai, quando Deus tira o povo do Egito, e Deus vai firmar uma aliança com o povo, lembra os 10 mandamentos como começa? Eu sou o teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, que o livrei vocês da mão dos egípcios com mão poderosa. Foi assim que Deus firmou a aliança com o povo. É como se Deus estivesse falando aqui, ó, vocês estão quebrando o pacto que vocês fizeram comigo. E aí, depois de fazer essa abertura, os 10 mandamentos vai dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O que Samuel está falando aqui para o povo? Vocês estão dizendo, nós queremos outro rei. Samuel, nesse discurso de abertura, Samuel está falando o seguinte: vocês estão quebrando a aliança com Deus. Vocês estão traindo o Senhor e estão quebrando o primeiro mandamento. Porque ao invés de confiar no Senhor e descansar no Senhor e obedecer ao Senhor, vocês estão colocando a confiança de vocês num outro homem. E vocês estão rejeitando o Senhor como rei e como aquele que cuida de vocês. Além disso, meus irmãos, é um discurso de abertura estranho, né? Para uma coroação. Além disso, o método de escolha é estranho. O texto vai dizer que como é que Samuel escolhe quem que vai ser o rei? Ele começa a tirar sorte, ele joga o dado. Vai cair na tribo de quem? Primeiro, Benjamim, caiu na tribo de Benjamim. Aí ele joga o dado de novo, vai cair na família de quem? Caiu na família de Quis. Então, coloca todo mundo aí, família de Quis, vamos jogar o dado de novo, caiu em quem? Saul. Foi assim que foi escolhido o rei. E embora, assim, Deus usa, em alguns momentos do Antigo Testamento, essa questão de usar sortes para Deus mostrar a vontade dele. Mas, desse jeito que foi feito, só tem um caso na Bíblia que foi feito desse jeito. De, vamos tirar a sorte para ver qual tribo, qual família e qual pessoa. Não sei se os irmãos se lembram, mas é no caso do julgamento de Acã, que está lá em Josué capítulo 7. Deus tinha capacitado o povo para invadir Jericó, e Deus tinha falado, olha, tudo que tiver de ouro, de prata e de bronze, vocês vão trazer e vai ser da casa de Deus. Vai ser consagrado ao Senhor. Acã vai lá e vê umas coisas que ele achou bonito, enfia no bolso e fica quietinho. E então o povo começa a perder as batalhas. E aí Moisés fala, Deus, por quê? Josué fala, por que Deus? E Deus responde, porque tem pecado aí no meio do povo. Aí ele junta todo mundo e fala, então vamos tirar a sorte para ver quem que é o pecador. E aí, primeiro na tribo, depois na família, e cai lá em Acã, e Acã então é apedrejado e morto, julgado. Deus usa exatamente o mesmo método. E de certa forma é Deus mostrando, isso daqui é julgamento de Deus sobre a vida do povo. Deus está dizendo, nós estamos no lugar de juízo, e eu darei a vocês exatamente o que vocês pediram, o rei que vocês pediram, como um juízo de Deus sobre a vida de vocês. A coroação continua de maneira muito estranha, porque Saul é escolhido. E aí o povo fala, viva o nosso novo rei. Ué, mas cadê? Cadê Saul? Aí o povo vai perguntar para Deus, ô Deus, cadê? Ele não chegou ainda? E aí Deus responde para o povo, não, o novo rei está escondido no meio da bagagem. Sumiço estranho. De repente o rei escolhido some e está escondido entre as bagagens. E aqui uma ironia, meus irmãos, isso é irônico demais. O povo rejeita Deus, mas até para achar o rei deles, eles precisam de Deus falar, está no meio da bagagem. Isso é muito irônico. Além disso, o rei então, aí Saul vem e a coroação é muito estranha. Porque é o seguinte, pensa assim, o Saul é pegar lá do meio das bagagens, aí o povo traz Saul, opa, apareceu o rei sumido. E aí o texto vai dizer que Samuel, o texto vai destacar o seguinte, que quando Saul chegou, Saul se destacava porque ele era forte, ele era alto, não tinha ninguém tão alto quanto Saul no meio do povo, ele tinha pinta de rei. E aí Samuel chega, e parece que Samuel está sendo irônico aqui, porque o texto vai dizer que Samuel chega, coloca Saul no meio do povo e fala assim, ó, tá aí o rei, é eles que vocês querem?
Ele estava escondido, né? Parece que ele está sendo irônico. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? E o texto vai dizer que o povo começa a gritar, viva o rei! Ele estava escondido há 2 minutos atrás e agora todo mundo está de joelho diante dele gritando, viva o rei! Que negócio estranho. Aí depois que todo mundo gritou viva o rei, Samuel toma a palavra e explica como que vai ser o rei, o reinado e os direitos do rei. Isso também é muito estranho, principalmente para a época, porque Samuel vai dizer o seguinte, olha, quais são os direitos do rei? Isso é muito estranho, meus irmãos, porque na época o rei mandava em tudo. O rei tinha todos os direitos. Ninguém limitava o rei em nada. Mas Samuel está dizendo, nesse povo aqui você não manda. Nesse povo aqui, você pode até estar nessa posição, mas o rei de verdade não é você. E ele mostra, provavelmente com base em Deuteronômio 17, que tem lá uma descrição de como deveria ser o rei de Israel, explica como vai ser e faz como se fosse um contrato e uma cópia do contrato diante do Senhor. E aí o texto termina dizendo que o reinado de Saul começa estranho, porque ele termina indo para casa e o texto vai dizer que Deus tocou no coração de algumas pessoas que foram com ele, formando um exército, mas enquanto isso tinha vários outros homens que ficam falando, esse daí é o nosso rei? E o reinado já começa assim, dividido. Com algumas pessoas olhando falando, viva o meu rei, e outras pessoas falando assim, esse daí? Não vai dar certo esse negócio não. Já começa. E a gente vai ver como é que esse reinado vai desenrolar. E aqui termina o nosso texto, e eu quero agora fazer algumas aplicações dessa parte final do texto para a minha vida e para a sua vida. Primeira aplicação, meus irmãos, uma coisa que a gente vê nesse texto de maneira muito clara. Como o povo teimou no erro. O povo pediu uma coisa errada, foi avisado que estava errado, e continuou insistindo no errado. E uma coisa que eu aprendo nesse texto é, não seja teimoso no erro. Porque talvez Deus possa te dar o que você está querendo tanto. Mas não para te abençoar, mas como forma de juízo sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que você pede e cuidado com as coisas que você fica teimando com Deus e com as pessoas. Porque talvez Deus possa te dar, mas não para te abençoar, mas como forma de juízo. Percebe o seguinte, Deus deu exatamente o que o povo queria. Não como bênção, mas como juízo sobre o povo. Meus irmãos, quantas vezes nós rejeitamos a Deus e insistimos em nossos caminhos e por vezes Deus nos dá exatamente o que a gente queria como forma de disciplina sobre as nossas vidas. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você é teimoso e sempre faz tudo do seu jeito? Você ouve isso bastante? Mas tu é teimoso, hein? Mas tu é teimoso, hein? Mas quantas vezes eu já falei? Você é esse tipo de pessoa? Que no fim, assim, o mundo inteiro pode falar, mas no fim você sempre faz aquilo que você quer fazer. Cuidado com isso. Isso não é sábio. Pelo contrário, isso é impiedade. Sabe por quê? Teimoso é uma maneira bonita e eufêmica de dizer o seguinte: quem manda na minha vida não sou eu, não é Deus, sou eu. Se você faz sempre tudo do seu jeito, o que você está dizendo é o seguinte: o meu rei não é o Senhor, o meu rei sou eu. Eu não quero ele reinando na minha vida. Você costuma ser teimoso? Uma pergunta que você deve se fazer é: você tem insistido em algo que você sabe que não é da vontade de Deus? Pensa. Tem alguma coisa na sua vida que você está insistindo. Você está insistindo. E você sabe que não é da vontade de Deus. Normalmente, meus irmãos, a gente vai justificando, né? Maquiando. Não adianta, Deus conhece. E aqui uma dica de ouro para você. Para você lidar com a sua vida, não sendo teimoso e não insistindo no erro e nem rejeitando a Deus como Senhor. Mas uma dica de ouro para você é, sempre, pergunte para homens e mulheres de Deus o que eles acham. Quer fazer alguma coisa? Quer tomar uma decisão? Está pensando nisso? Está planejando alguma coisa? Sempre pergunte para homens e mulheres de Deus o que eles acham disso. E se eles não acharem uma boa ideia, fuja. Porque a palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Não seja teimoso. Não insista no erro. Aqui nós temos um povo. E a gente vai continuar estudando a história. Vocês vão ver como o povo vai colher consequências, meus irmãos, amargas. De ficar insistindo no erro. Segunda aplicação que eu queria fazer nessa parte final é, uma pergunta para você é, você tem quebrado o primeiro mandamento? Nós temos aqui o povo
rejeitando a Deus como Deus e querendo confiar e descansar em outra pessoa que não o Senhor. Normalmente a gente pensa em ídolo e ter outros deuses apenas como assim, uma estatueta e eu ajoelhado diante dele. Mas, meu querido irmão, um ídolo é tudo aquilo que você, quando você obedece, confia, sacrifica e se devota a qualquer coisa que não seja o Senhor, isso é um ídolo na sua vida. Se a sua confiança e se a sua paz não está no Senhor, mas está na sua conta bancária, isso é um ídolo na sua vida. Se a sua confiança e a sua paz está no seu marido, que sempre resolve tudo, ele é um ídolo na sua vida. Se a sua paz está na sua mulher, que, ufa, ainda bem que eu tenho ela, porque é o seguinte, senão eu estava desesperado. Se a sua paz está nos seus filhos, que estão pertinho de você, que delícia, eu me sinto amado por causa deles. Seus filhos podem ser um ídolo na sua vida. Todas as coisas que nós obedecemos, confiamos, nos sacrificamos por elas e nos devotamos, que não seja o Senhor é um ídolo na nossa vida. Quantas vezes nós nos sacrificamos por coisas que não são o Senhor? E aqui algumas perguntas, e aqui antes das perguntas, entenda isso, existem ídolos mais superficiais, como dinheiro, aparência e etc. E existem ídolos mais profundos. Eu quero ter o controle das coisas. Eu quero ser honrado por todo mundo. E aqui algumas perguntas que você pode, só para você imaginar e meditar sobre essa questão, se você tem quais são as coisas que tentam roubar o lugar de Deus na sua vida? Algumas perguntas para você. Você tem colocado a sua confiança onde? Sua confiança está onde? Você está em paz hoje? Por quê? Você não está em paz hoje? Por quê? Você tem obedecido a quê? Quantas vezes nós vemos cônjuges que a vida dele, ele vive com o objetivo de agradar o seu cônjuge. E normalmente não é uma pessoa muito fácil, então ele se sente assim, esgotado e nunca consegue agradar. E isso, por trás disso está quem eu obedeço. Eu não estou preocupado em agradar o Senhor, estou preocupado em agradar uma pessoa. Quantas vezes você tem jovens e adolescentes que vivem para agradar a galera da escola, a galera da faculdade? A quem você tem obedecido? Você tem se sacrificado pelo quê? Outra pergunta, o que na sua vida, você tem na sua vida, que caso você perdesse, você sente que a sua vida perderia o sentido? Tem alguma coisa que é assim, olha, se eu perdesse isso daqui, se eu perdesse esse emprego, se eu perdesse o meu dinheiro, se eu perdesse tal pessoa, se eu perdesse, a minha vida perderia o sentido. Tem alguma coisa? O que absorve o seu coração, a sua atenção e os seus pensamentos mais do que tudo? Você passa o dia, um dia que você está tranquilo, porque normalmente quando a gente está na correria, a gente está com a mente focada ali no que a gente tem que fazer. Mas um dia que você está mais tranquilo, você passa o dia pensando no quê? Meditando no quê? Ah, como seria bom se eu fizesse, se eu. Tudo isso, meus irmãos, são sinais de quais são as coisas que têm roubado o lugar de Deus nas nossas vidas. A ironia desse texto é que o povo rejeita a Deus e pede um rei. Aí Deus dá o rei, mas dá errado porque o rei está escondido. E aí eles vão procurar a ajuda de quem? De Deus. Eles rejeitam Deus, dá errado e aí eles buscam a Deus para tentar consertar o erro. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente faz a mesma coisa, né? A gente rejeita Deus, faz errado, dá errado, aí a gente volta para quem? Oh, Deus. O desafio para todos nós nessa manhã é que nós identifiquemos em que aspectos nós temos rejeitado o Senhor como nosso Senhor. Que nós nos arrependamos e confessemos a nossa idolatria e nos voltemos ao Senhor. Essa história, meus irmãos, está aqui na Bíblia para nos lembrar uma coisa, que nós precisamos mantermos-nos tendo apenas Cristo como nosso Rei. Lembra o texto que eu li na liturgia? Que os nossos olhos são a porta do corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo é bom, os nossos olhos têm que estar focados numa pessoa só, Cristo Jesus. Porque quando a gente coloca os nossos olhos em qualquer outra coisa, a vaca começa a ir para o brejo. Você tem tido outros deuses? Você tem confiado em outros? E eu quero encerrar, meus irmãos, essa reflexão, fazendo uma última aplicação e agora fazendo um contraponto entre Saul, que é o rei, que o povo pediu, que não era o rei de Deus de fato para o povo,
com o verdadeiro rei Jesus Cristo. Porque Saul está aqui para apontar para Cristo, como uma antítese, como o contrário do que Cristo foi de fato. Uma coisa que Saul e Jesus têm em comum é o seguinte: a coroação dos dois foi meio estranha. Saul foi coroado no lugar de juízo, Jesus também. Ele foi coroado no Monte do Calvário, no lugar onde criminosos morriam. Mas quando a gente para comparar Saul com Jesus, Saul, diante da missão de Deus, fugiu. Se acovardou, deu um passo para trás. E Jesus, meus irmãos, você lembra quando Judas vem para dar um beijo em Jesus e ele vai ser preso para ser levado para a cruz? O texto vai dizer que ele foi como ovelha muda para o matador. E quando Pedro saca a espada para impedir aquele momento, Jesus fala: para. Se eu quisesse, eu parava isso. Eu pedia para o meu pai e ele mandava um monte de anjo. Pedrão, fica tranquilo, eu vou me entregar. Saul fugiu. Jesus se entregou. Quando Saul, covarde, foi colocado diante do povo, o que o povo gritou? Viva o rei. Quando Jesus, o santo de Israel, o santo de Deus, foi colocado diante do povo, o que o povo gritou? Crucifica. Meus irmãos, Saul foi o rei, a gente vai ver mais disso, que tomou do povo e não entregou nada. Jesus é o rei que não toma nada e entrega tudo. Eu lembro aqui de Efésios 5:2. Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse é o nosso rei. Saul foi o rei que veio e dividiu. Ele já começa o reinado dele com pessoa de um lado e pessoa do outro. Jesus é o rei que veio unir os diferentes. Eu lembro aqui de Efésios 2, 13 e 14, vai dizer o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, e de dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Em Cristo Jesus Ele começa a unir pessoas tão diferentes. Olha aqui em volta da gente. Não só essa diferença tem com relação a judeus e gentios, mas com relação a crianças, adultos, jovens, adolescentes, ricos, pobres, brancos, negros. Jesus é o rei que veio unir um povo debaixo do reinado dele. Enquanto Saul foi esse rei que se acovardou diante das batalhas e falou: eu não vou lutar com esses filisteus, sai fora. Jesus é aquele, meus irmãos, que luta as nossas batalhas e nos faz mais que vencedores. Quais são as batalhas que você tem enfrentado? Eu quero dizer uma coisa: Jesus é o nosso rei. É que nem aquele general que sobe no cavalo e vai à nossa frente, enfrentando os inimigos no nosso lugar. E a nossa paz está nisso. Porque eu sei que você, como eu, se vê muitas vezes diante dos desafios assim: eu sou presa fácil, eu vou morrer no meio disso daqui. Mas a nossa esperança está: o nosso rei vai à nossa frente. Ele não se acovarda, mas ele luta as nossas batalhas e nos faz mais que vencedores. Romanos 8, 36 e 37 vai dizer o seguinte: por amor de ti, Paulo diz, nós somos entregues à morte continuamente e fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o nosso Senhor, o nosso Rei. Meus irmãos, Saul não conduziu o povo para lugar nenhum. Mas Jesus é aquele que nos leva para a cidade celestial. Ele é aquele que luta as nossas batalhas aqui e nos lidera para a terra prometida de fato, onde finalmente nós encontraremos descanso eterno para as nossas almas. Sabe qual é o convite desse texto para mim e para você? Nessa manhã? Pare de olhar para os outros Sauls que tem por aí. Pare de olhar para si mesmo. Olhe para Jesus. E que a uma só voz nós gritemos: viva o nosso Rei. Viva o nosso Senhor. Viva o nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. Viva o nosso Rei Jesus. É nele que nós encontramos de fato descanso e esperança para essa vida e para além dessa vida. Afinal, qual é a nossa esperança na vida e na morte? A nossa esperança é que nós não somos de nós mesmos, mas somos daquele que naquela cruz nos amou e se entregou por nós. A nossa esperança está no nosso grande Rei e Salvador, Jesus Cristo. E meus irmãos, nós estamos no primeiro domingo do mês, onde nós celebramos a ceia do Senhor. E participar desse momento nos lembra da coroação do nosso Rei. E que nos lembra o seguinte: para que nós pudéssemos desfrutar de todos esses privilégios com o Rei, o caminho para o reino foi fácil, não. O caminho do nosso Rei foi um caminho espinhoso.
foi um caminho de morte, para que nós pudéssemos ter vida. E enquanto nós comemos do pão e bebemos do cálice nesse momento, medite sobre isso. Coloque a sua vida diante do Senhor. E eu quero te desafiar a meditar em algumas coisas. Primeiro, eu tenho quebrado o primeiro mandamento? Outra coisa para você meditar é, eu tenho fugido daquilo que o Senhor deseja de mim? E eu quero te desafiar também a aproveitar esse momento para descansar em Jesus. Enquanto nós vamos cantar uma música, distribuir os elementos, ore a Deus e fale: Senhor, me ajude a descansar no Senhor. O Senhor é o rei que luta as minhas batalhas. No Senhor eu encontro descanso porque o Senhor já enfrentou e venceu tudo no meu lugar. E é no Senhor que eu tenho descanso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que esse momento de ceia também seja um momento de alimento para a nossa alma. E que nós possamos ser nutridos pelo Senhor nesse momento.